51. Vou ler a partir do verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se você for ler a história de Davi, você vai ver que está registrado que esse salmo foi escrito depois que ele foi repreendido pelo profeta Natã, naquela situação com Batseba. E é interessante que ao invés de correr de Deus, ele corre para Deus. Mas ele chega e ele fala, contra ti pequei. Existe uma dificuldade muito grande, muitas vezes em nós, e eu percebi que só na presença de Deus nós somos confrontados de tal maneira que a gente não se sinta o verme, mas a gente realmente saiba que todo tipo de pecado que a gente possa cometer está afrontando diretamente a santidade de Deus. E a preocupação do coração de Davi era: Deus, pequei contra ti. E ele vai com o coração de quem sabe que cometeu um delito grave. Ele já era rei, ele já era alguém que tinha autoridade para entrar e sair. Mas se você for ler toda a história de Davi, você vai perceber que o proceder dele em relação a Deus não muda. A fala dele em relação a Deus continua a mesma. A maneira como ele se prostra, e ele está sempre procurando buscar de Deus, que Deus esteja olhando para o seu coração e renovando nele, buscando a alegria da salvação, quando ele estava sentindo que estava longe de Deus, mas ao mesmo tempo correndo para Deus. Por que eu estou dizendo correndo para Deus? Porque uma tendência natural nossa, quando nós estamos com problemas, é fugir de Deus. E esse é o primeiro traço que sempre me chamou a atenção em Davi. Davi, quando ele estava em uma situação em que ele sabia que ele estava se afastando de Deus, ele não aproveitava para se atolar no pecado, né? Ele corria para Deus. E ele cantava para Deus. Como é difícil salmodiar ao Senhor quando a gente de fato está querendo sair correndo da presença de Deus. Eu não sei você, mas houveram situações na minha vida em que eu fiz algumas coisas muito feias. Muito feias. Pecados horríveis. E a última pessoa que eu queria ver era Deus. Era como Adão, que procura uma moita, se é que a gente pode dizer assim, porque Deus é muito grande.
para tentar se esconder daquela majestade que estava chegando. E parece que naquele momento a gente se esquece de que Deus é justiça e é amor, e a gente acha que a gente vai ser fulminado, e a gente só pensa que vai ser fulminado, e a gente foge. E esse tem sido um dos grandes laços do diabo para nos aprisionar e nos fazer ter uma vida tão religiosa quanto possível, no sentido de nos manter vindo aos cultos, lendo a Bíblia, até orando, até jejuando, mas totalmente escondidos de Deus, totalmente afastados de Deus, totalmente fracos, praticamente mortos, mas oferecendo a Deus um culto religioso. E Ele, tentando de alguma forma, se é que eu posso dizer assim, olhar por entre as folhinhas da moita. Vem para cá. Vem para mim. Não, Deus, eu não posso. Meu pecado é muito grosseiro. É como se tudo aquilo que a gente tivesse lido e ouvido sobre graça, sobre amor, sobre paternidade de Deus. O pastor Edson tem falado muito sobre verdade, fé e verdade. É nessas horas que a gente de fato começa a perceber no que a gente crê e no que a gente não crê. E aí, ao invés de correr para Deus, eu digo correr mesmo, a gente sai correndo de Deus e se esconde de Deus. Davi, ele tomou sempre o caminho inverso. Davi sempre correu para Deus. E se você for folhear Salmos, você vai ver todo tipo de salmo. Aqueles salmos em que ele está irado, querendo que os inimigos fossem destroçados. Outros salmos dizendo, Deus, eu estou machucado. Outros salmos dizendo, Deus, eu te amo. A vida de Davi descrita mostra que em toda e qualquer situação, ele corria para Deus. E esse coração quebrantado, esse coração humilhado, esse coração contrito, é que eu entendo que é o coração que Deus não estava desprezando. Porque quando você olha para a vida de Davi, você vai ver um homem com mãos pesadas, sujas de sangue, né? Um homem que o inimigo triscou na frente dele, a espada dava para fazer o Z do Zorro e cortar em 15. Mas ele, mesmo sabendo que era um homem pesado, um homem dado a cuidar das ovelhas, dado a ficar escondido no campo, que quase não era visto, e que de repente é alçado à condição de rei. Ele espera o tempo que Deus escolhe para que ele viva o que ele tem que viver. Você não vê Davi murmurando, você não vê Davi reclamando, você não vê Davi pedindo que Deus acelere um tempo na vida dele para que visse a história dele sendo abreviada no sentido de usufruir das promessas que já estavam liberadas sobre ele. Quantas vezes, irmãos, eu não ouvi coisas, eis que te digo e te digo mesmo, você vai... E aí, de repente, passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 anos, passa 10 anos. E aí, de repente, se o Senhor é Deus mesmo, então, manda um homem de Deus vir falar comigo. Por exemplo, todas as vezes que tem congresso, a tentação de ficar extremamente chateada, querendo que o seu nome seja falado no microfone. Onde está a Márcia? É isso que o Senhor está te dizendo, Márcia. Não interessa quantas vezes eu caí na unção, não interessa quantas vezes a gente estremeceu, não interessa quantas vezes Deus já fez, mas Deus abriu o mar vermelho, Deus já te ressuscitou dos mortos, você já foi um Lázaro numa cova. Não, você quer ouvir o seu nome no microfone. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo.
Você vai ficando com o coração endurecido. E aí você não percebe que você começa a emitir algumas faturinhas de cobrança para Deus, né? Ó Deus, puxa na gavetinha da memória. O senhor falou que ia fazer isso aqui, ó. Isso aqui também. Nananana. E aí, como é que fica? Vamos ou não vamos? Não é? E Deus, vamos. Aqui comigo já está tudo certo. Comigo está tudo em ordem. Mas o teu coração ainda não está em ordem. E é engraçado, porque se eu puxar na minha memória, em nenhuma situação, eu vou perceber Deus pesado, Deus bravo, Deus, como o pastor Edson tem usado de uma maneira muito legal, caprichosamente nos quebra as pernas, sendo uma das coisas mais fofas e amorosas possíveis. E aí vem com o algodãozinho e o mertiolate e passa na ferida e você, ai Deus, está doendo. E você reclama da ferida que está doendo, mas esquece que é Deus que está ali cuidando da ferida. A gente só consegue pensar na ferida, mas não pensa que é Deus que está tratando a ferida. Não vê que é Deus que está na beirada da cama. Não vê que é Deus que está ali, junto com você, empurrando o carro para o carro não parar, porque você está com medo do motor fundir. Eu estava lendo sobre, eu até comentei, estava lendo hoje sobre a vida de José, e é interessante, porque José era um homem que tinha promessas grandes. E você vê todo o trajeto da vida de José. Deus viu ele sendo injustiçado. E você fala, Deus viu ele ser preso. Deus viu ele ser jogado na cisterna e ser preso. Deus estava com ele o tempo todo, dando sabedoria para administrar os prisioneiros na cadeia. Mas Deus estava com ele. E José não pecou. Às vezes a gente quer, de alguma forma, que Deus prove que é Deus, fazendo imediatamente tudo o que nós queremos que Ele faça, para que Ele prove o quanto Ele nos ama. Quando, na verdade, é necessário que uma hora a gente cresça e baste para nós, baste saber que Ele nos ama. Uma hora isso precisa bastar. Mesmo que seja dentro da fornalha, mesmo que seja numa prisão, mesmo que seja comendo arroz e ovo, uma semana inteira, e aleluia pelo ovo, mesmo que seja não tendo o salário dos seus sonhos, mesmo que seja não tendo a família dos seus sonhos, Deus tem que bastar para nós. Em algum momento da nossa vida nós precisamos entender que nós temos tudo, nós não precisamos de mais nada. E Davi, ele mostra na caminhada dele que ele entendeu isso. Ele entendeu quando ele estava lá sozinho e ninguém via. E ele cantava para Deus. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou inventando essa música agora, mas eu não sei, eu não imagino nem o tom que ele cantava. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E grilo de um lado, e berro de urso lá longe, e leão chegando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez nem com uma violinha do lado para fazer din, din, din. Era só a voz dele e nada mais. Mas Deus estava ouvindo. E Deus recebia. E a corte celestial também, com certeza, era a melhor orquestra que Deus podia estar vendo tocar.
Deus sempre foi suficiente para Davi. O coração de Davi sempre foi um coração 100% de Deus. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Eu quero vir para a busca. Eu vou chamar essa busca de encontro, ok? E eu quero vir para esses encontros e continuar a ter os meus encontros em casa, madrugadas, tardes, manhãs, e poder tirar do copo de vidro da cozinha, ou da panela que se aria, né? Ou da roupa que se lava, o melhor cântico para Deus que eu posso oferecer. Eu quero que o momento do encontro seja um momento em que Ele fale, Ele também fale, não vejo a hora de estar com a Márcia. Por quê? Porque o coração dela é 100% e só meu. Eu tenho pedido a Deus que Ele toque o meu coração. Porque eu não quero só que Ele seja 100% meu. Eu quero que Ele seja alguém feliz de poder dizer, como foi dito de Jó. E sem pretensão, porque eu já falei algumas vezes, mas agora eu posso dizer, sem cunho de batalha espiritual. Você está no meio de todo esse pessoal aí, você está vendo aquela menina que mora lá na Rafael Pereira Martini, 1775, lá, com os óculos? Então, presta atenção nela. Não está entendendo, é muito barulho, mas eu ouço perfeitamente. Eu quero deixar o coração de Deus feliz. Porque muitas vezes a gente chega querendo estar feliz, querendo estar satisfeito, querendo estar cheio, querendo estar transbordante. E a gente se esquece que quem é digno de receber tudo do nada que eu tenho é Ele. Tudo que eu não sei como Ele faz para receber, os trapos de imundície, que são as nossas justiças, as nossas falas desencontradas, os nossos lamentos queixosos. Eu não sei como é que Ele faz para filtrar, mas Ele ouve. E Ele não reclama. Ele não reclama da sua oração torta, Ele não reclama do seu cântico torto, Ele não reclama. Ele recebe. Ele recebe. E muitas vezes a gente não é nem um pouco grato e reclama, sem se lembrar de quantas coisas a gente já teve, já recebeu. As promessas, elas se tornam nada. Não que não vale a pena esperar, elas são maravilhosas porque são de Deus. Mas se eu venho por causa da promessa, e eu já fiz isso muitas vezes, se eu venho por causa das possibilidades de descobrir coisas que eu não conheço, mas eu me esqueço do encontro e do amado, isso não tem valor. Porque isso passa. O amado fica para sempre. O nosso Deus é eterno, bendito eternamente, glorioso para sempre, maravilhoso para sempre, santo para sempre, eterno, maravilhoso. Ele é tudo o que nós precisamos, para sempre Ele vai ser. Ele nunca vai passar. Eternamente Ele é. Eternamente Ele existe. E Ele sustenta tudo. E tudo gira em torno dEle. E tudo vem dEle e volta para Ele. Eu ouvi uma pregação de uma pessoa conhecida que dizia que muitas vezes quando a gente chega na presença de Deus, com as nossas cantorias e as nossas falas, Deus gostaria que a gente falasse, fique em silêncio um pouquinho. Eu só gostaria de ouvir o seu coração batendo por mim. Essa é a melhor música que você pode me oferecer.
porque eu prefiro ouvir o seu coração pulsando o meu nome do que a quantidade de músicas bonitinhas que você tenha para me oferecer. Eu concordo. Mas eu tenho então pedido para Deus que Ele torne meu coração um coração que arranque dele suspiros. Isso é melhor do que qualquer ministério. Aliás, nenhum ministério e nada que eu possa receber de bênção é melhor do que isso. Né? E eu queria encerrar essa noite, né? Eu queria encerrar lendo o Salmo 131, que é um outro salmo de Davi na veia. E depois a gente vai ter mais um tempo de encontro. Amém? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Essa letra eu conheci através de um grupo chamado Logos, quando eu mal conhecia a Bíblia direito. Tinha uma música que eles cantavam, e era o Salmo 131, e esse salmo ficou esquecido. Eu amava ler esse salmo. E nesse tempo de encontro, de busca, eu estava ouvindo as músicas antigas da época da minha salvação, e eu já chorei muito. Porque eu falei, Deus, eu não quero gastar tempo me exercitando em grandes assuntos, conhecendo profundamente a teologia, sendo uma excelente pastora. Eu prefiro ficar calada na sua presença e saber que o Senhor está aí. Isso me basta. Isso precisa bastar para mim, Senhor. Enquanto não for suficiente apenas estar contigo, eu sei que vai sempre ter alguma coisa errada. Enquanto eu entrar na sua presença querendo alguma coisa e não querendo mais o Senhor do que qualquer outra coisa, eu ainda não vou estar no ponto. E eu queria então deixar essa meditação curta com você, de que você venha para a busca, mas você se lembre que você tem um encontro com Deus. Aqui, na sua casa, de manhã, à tarde, de noite, madrugada, no serviço, no trânsito, não sei aonde você tem o seu encontro, mas que seja um encontro em que você esteja realmente muito ocupado de também saber o que Deus está querendo. Né? Eu sei que a gente fala isso, parece redundante, porque eu estou falando aquilo que o pastor Edson está falando, mas talvez falando diferente, e agir falando, e o Espírito Santo pegando tudo isso, e fazendo um bolo lindo, que só Ele sabe fazer, a gente juntos consiga melhorar, eu me incluo, e a gente consiga manter a paixão, manter o fogo, manter o foco, que não tem a ver com para onde a igreja vai. Tem a ver com quem a igreja vai. E por que a igreja está indo com ele, né? Que é Deus. Né? Para onde o Senhor está indo? Senhor, a gente está querendo ir atrás. Se possível, do ladinho, bem grudado. Não é? Se não for assim, não vale a pena. Amém? Vamos orar? Deus, Paizinho querido, é tão bom e tão tranquilo
quando o Senhor diz: deixa que eu tomo conta. E como é difícil deixar o Senhor chegar nesse ponto. Como é difícil vir para o encontro, te encontrar, e ainda perceber que o nosso coração está pensando em tantas coisas. Quantas vezes a gente chega aqui para o culto, Pai, com o coração tão agitado. Quantas vezes a gente chega aqui e a gente demora ainda um bom tempo para perceber que o Senhor está olhando para a gente. E que o Senhor já estava nos esperando. Perdoa, Deus. Faz a nossa alma se aquietar na Tua presença. Cala a nossa alma. Trata o nosso coração. É a única coisa que a gente quer te pedir. Nós queremos a Tua presença. Queremos. Queremos a Tua presença. Mas não queremos a Tua presença pelo que ela pode trazer de benefício, a não ser que o único benefício seja o Senhor. A única dádiva preciosa seja o Senhor. Nós te queremos. O Senhor é o foco, é o alvo da nossa busca. Tudo mais perde o sentido quando o Senhor não é o centro. E a gente fica andando de um lugar para outro e ansioso e preocupado com tantas coisas. Deus, ensina-nos a termos o nosso coração apenas desejando fazer o que os anjos fazem. Estar ao redor do trono ali, na Tua presença. Nós temos dias tão corridos, famílias, trabalho, final de ano se aproximando, essa loucura do comércio que é tão atraente para nos fazer acelerar. Deus, imprime em nós o tempo da eternidade para que a gente deixe aquilo que é terreno e se ocupe muito daquilo que é eterno, sem desprezar as coisas humanas que competem a nós como responsabilidade, mas ao mesmo tempo sabendo dar ao Senhor do nosso dia a melhor parte, o melhor de nós e não o resto de nós. Deus, Pai, estamos aqui, Espírito Santo querido, ensina-nos o caminho do coração do Pai. Ensina-nos o caminho da intimidade contigo, Espírito Santo. Ensina-nos a orar, a nos derramar, a falar contigo. Nós não sabemos. Não sabemos abrir mão da nossa agenda em favor da Tua agenda. Converte-nos todos os dias a Ti mesmo, Espírito Santo. Nos faz retornar, mudar a direção e centralizarmos tudo em Ti. Nos ensina a glorificar Jesus. Tudo é para Ele. Vem dEle. Nos ensina a devolver para Ele. Nos ensina a pensar nele. Nos ensina a pensar nas coisas que são do alto. Mesmo vivendo aqui. Nos ensina a sermos do céu, onde é o nosso lugar. Nos ensina a ser menos da terra e mais do céu. Nos ensina, Espírito Santo, a termos um tempo de aconchego, de encontro. Um tempo em que o relógio não conta. Um tempo em que os barulhos eles vão desaparecendo, porque ficamos tão absorvidos com a Tua presença, que andamos no Teu ritmo e o nosso ritmo não importa mais. Estamos aqui como igreja buscando uma transformação
Te pedimos isso, Espírito Santo. Vem do jeito que o Senhor quiser, mas envolve-nos, batiza-nos nesse ambiente santo da presença que vai nos moldando e vai nos quebrando. E quando a gente menos espera, as coisas já aconteceram. Porque já não é no nosso tempo, é no teu tempo. É como uma semente que é lançada e no outro dia já é uma árvore frondosa. Tira de nós a expectativa de dias e horas e meses, mas gera em nós mais fome, mais sede de Ti. É o que te pedimos, por causa e em nome do nosso amado Jesus.